Eu vou tentar economizar na minha apresentação, acho que é mais fácil. Quem quiser me encontrar, eu estou na sala do podcast, né? Eu sou CEO da Quali. A Quali é um software de gestão de qualidade, mas também a gente está se aventurando desde o finalzinho do ano passado a fazer um podcast todas as terças e quintas, está super gostoso, então assim eu convido todo mundo a participar. A gente está com um especial agora falando com todas as empresas de leads, né? Então tá um negócio super legal, tem banner lá fora. A gente está aprendendo, se quiser, às vezes dá uns erros ao vivo lá, mas é coisa do aprendizado, né? Então, eu não sou da área da saúde, mas sou auditor PALC, né? Trabalho com saúde há bastante tempo, mais especificamente com laboratórios, é a praia que eu gosto, né? Então, eu sou consultor de laboratório de pequeno e médio porte, faço algumas compras e vendas pelo Brasil, mas o meu negócio mesmo é cuidar de laboratórios que precisam se profissionalizar. Ou são laboratórios geralmente que estão conectados a uma questão familiar, ou geralmente está em situação um pouco difícil. Aí a gente entra tentando resolver esse trem pelo Brasil, né? Então, depois vocês podem me procurar. Eu faço parte dos comitês científicos da CBPC também, onde também a gente palestra. Tá ruimzinho esse trem. E aí, pessoal? A gente concorda com essa frase, de forma geral, assim? Nosso mercado está passando por transformação real, real mesmo, assim. Existe uma transformação que a gente consegue ver, colocar a mão? Eu acho que sim, né? Essa pergunta, ela não... Há um tempo atrás, tinha gente que falava assim, mas eu estou fazendo meus exames. Agora o pessoal não estou quase fazendo meus exames. E aí agora parece que não está tão igual assim como antes, né? E isso é um pouco preocupante, né? A gente, quando foi convidado para falar sobre verticalização, eu confesso que como consultor e estou na rua, não é um assunto muito legal de falar para mim, porque é um assunto que eu me arrisquei a falar já nos últimos 3 anos, mas vem cada vez mais sendo desafiador, porque cada vez mais insistem em destruir o laboratório. Então eu não sei como falar isso de forma tranquila. Então às vezes eu vou dar um piti aqui, mas vocês não ligam não, é só aqui, tá? Então assim, realmente esse é um assunto do momento, mas não é um assunto que é agradável, né? Se fosse agradável, eu acho que a sala não estava cheia. Essa aqui é a minha visão sobre esse ponto. E para falar sobre verticalização, eu fiquei pensando, Felipe, você está muito bravo, você tem que dar uma segurada. Então vamos tentar fazer analogia. Geralmente eu sou bom em analogia. Vou tentar não errar nessa. Todo mundo conhece essas empresas? Essas empresas são comuns a todos vocês? São empresas comuns, conhecidas, empresas grandes, né? O que elas têm em comum? Minha família inteira é mineira, então eu fiz um link inevitável. Café. Todas as empresas, elas consomem muito café. Para a gente ter uma noção, são 570 mil funcionários juntos. Isso dá na ordem, no final do mês, de 1,8 milhões de litros de café. É muito café, não? Dá para montar uma fábrica de café? Acho que se juntar todas elas, monta a terceira maior fábrica de café do Brasil. Mas, nenhuma delas fabrica o seu próprio café. Nenhuma delas. Outra analogia para ver se encaixa. Conhecem essas marcas? Essas sim são bem conhecidas, né? Essa é pior ainda a situação, porque elas produzem juntas 30 milhões de unidades pelo mundo. E tem um detalhe, eles não produzem nenhum pneu. Bom, acho que pegaram mais ou menos a linha, né? Porque cada um faz aquilo que faz bem, aquilo que se propõe a fazer. Então, antes de continuar os meus slides, eu vou ser bem direto. Quem sabe fazer exame é laboratório, ponto. Assim como o pneu não é a fábrica de carro. Essa é a minha opinião inabalável, é isso que eu vim falar aqui. E todas elas juntas têm uma característica bem interessante. Nenhuma delas tem o mesmo plano de saúde. Cada um faz aquilo que tem de bom. Simples assim. Bom, mas então por que as operadoras insistem em querer fazer o nosso trabalho? Por que eles querem fazer os nossos exames? Por que eles têm essa necessidade de colocar como estratégia fundamental fazer os nossos exames? Né? Então isso acaba tirando os exames do próprio laboratório. Felipe, você é totalmente contra a operadora? Não, eu tenho operadora que é minha cliente, inclusive. Eu não estou falando disso. Mas eu quero abrir os olhos até para a operadora. Se tiver alguém de operadora, não precisa levantar a mão, não tem problema nenhum. Mas, na verdade, eu quero trazer o porquê que isso me parece ser uma estratégia um pouco equivocada. É só isso que eu quero trazer aqui. Primeiro, não há dúvida
que as operadoras vivem momentos difíceis. Aliás, todos nós vivemos momentos difíceis. Mas quando a gente olha para as operadoras, a gente percebe que as operadoras buscam na produção de exames sustentabilidade. Elas buscam maiores lucros, sim. Elas às vezes procuram só fatia de mercado, é verdade. Mas elas também procuram concentrar. Acho que tem lugar aqui na frente. Mas elas também tentam homogeneizar a área de qualidade. Tudo isso é verdade. Nada disso é mentira. Mas vamos lá conhecer um pouquinho mais a fundo sobre essas coisas. Bom, primeira coisa é reduzir custos. Quando eu tiro o laboratório da jogada, sem dúvida nenhuma, eu tiro o lucro do laboratório, eu diluo mais a operação, logo, sem dúvida nenhuma, uma produção saudável financeiramente. Então, fazendo isso, a operadora realmente vai ganhar mais dinheiro, não tenha dúvida. Glosa, ela deixa de trabalhar com glosa, né? Porque quando ela faz dentro de casa, ela faz dentro de casa. Lê do engano, né? Quem trabalha em operadora sabe que isso não é verdade, infelizmente. Mas, pelo menos não fica mais visível, né? A Joaninha do laboratório tal não errou, né? O erro fica debaixo do pano, é um pouco mais grave a situação. E também não tem fraude, é verdade, não tem fraude, né? A gente sabe que as operadoras nos últimos anos enfrentaram muitas fraudes, perderam milhões e milhões de reais, isso tudo é verdade, a gente acompanhou, saiu até no jornal, né? A gente sabe, a gente soube dos escândalos das clínicas que ou não faziam os exames, superfaturavam, usavam, enfim, isso tudo é verdade, né? A gente já sabe disso. Depois, pressão de mercado, envelhecimento da população, aumento de sinistralidade, as operadoras passam por isso é verdade, isso causa um problema maior, então os exames eles passam a contribuir mais para a questão do custo da operadora. A sinistralidade dói agora. Doía menos, mas dói mais agora. E, quando não, incentivados por outras operadoras. Né? Como todo o mercado, um vai ver se a água é gelada ou não, aí depois o outro vai, e cada um vai montando a sua forma de verticalizar. Alguns falam que isso aumenta a cadeia de valor, o que também é verdade, porque aumenta a eficiência operacional, porque também ajuda eles na gestão de dados populacionais. Aqui em Campinas mesmo, a gente tem uma operadora trabalhando dessa maneira, né? Verticalizando um determinado plano para trabalhar em dados, isso tudo é muito legal, eu acho isso importante, inclusive. Fidelização. Aqui está um ponto que é só até a página 2, né? Porque o que mais tem são pessoas como eu e como alguns de vocês, que quando a operadora fala assim, você vai fazer lá o laboratório. Não, eu faço há 30 anos, e cadê meus resultados anteriores? Não é assim, né? Mas aí, eu jogo 30 anos de... Peraí, mas eu mantive a operadora porque eu podia ir no laboratório tal, e agora você está me tirando exatamente a escolha daquilo que o meu médico de 30 anos acompanha, porque simplesmente passa pela tua estratégia. Mas a primeiro momento, parece ser legal ter um prontuário completo. Percebam que eu estou trazendo os dois lados da moeda aqui. E por último, sem dúvida nenhuma, existe sim a possibilidade de se gerar uma nova fonte de receita dentro da operadora com um laboratório próprio. Isso é verdade também. Mas, o que eu quero trazer é como isso acontece. Vamos lá. A imagem, nem a cor, nem nada disso tem a ver com nada, tá, gente? É só mera ilustração. Por favor, não há nada sem risadas, porque não houve intenção. Verticalização direta é quando a operadora resolve, então, lançar mão de uma unidade laboratorial. Então, ela vai lá, contrata alguém bem legal da cidade, vê um ponto bacana, conversa com a vigilância, que é sempre um amor, e abre um laboratório. É assim que funciona. A rede, geralmente, ela é própria, então os gastos foram planejados, executados bonitinho, isso cai dentro de um fluxo de caixa mais controlado, isso dói um pouco menos, então, geralmente, essa parte funciona bem. As negociações são diretas, porque as grandes operadoras falam muito bem com os laboratórios de apoio, falam muito bem com os fornecedores de insumo, falam muito bem com todo mundo, então eles também conseguem relações negociais melhores que as nossas, né? É difícil a gente bater uma operadora, essa que é a grande verdade, né? Difícil, bem difícil. E eles apostam tudo numa operação padrão, o que também geralmente funciona. Às vezes isso não acontece assim. Às vezes uns de nós, pressionados, com medo de morrer, a gente vai lá e fala, olha, antes que eu morra,
toma meu laboratório, põe o teu adesivo, fala quem vou atender e eu pago, você só me paga a coleta, está tudo bonito e vamos embora. Alguém já viu essa cena ou eu criei da cabeça? Vai ficar com medo? Nunca viram? Então é quando a gente não faz a direta. Na verdade são laboratórios como os nossos, mas ali eles estão fazendo um white label, né? Eles estão com a marca da operadora e por trás daquilo ali está um laboratório que um dia foi um laboratório independente, mas agora não mais. Então esses são os dois formatos que têm acontecido no nosso país. Não há um melhor, não há um pior, mas simplesmente há muitas vezes questões regionais, às vezes tem questões de estratégia mesmo, financeira, mas a verdade é que são esses dois modelos. Nesse caso, geralmente, eles têm negociações muito agressivas, a gente percebe isso. Então, alguns laboratórios, eu conheço uma região que tem um laboratório, uma operadora que quer pagar, salvo engano, R$4 por coleta. E só. Aí ele chega, junta todo mundo e fala, oi, tudo bem, você quer? Eu não quero. Tá bom. Aí amanhã ela vai ser descredenciada. Aí eu falo, R$4? Aí você olha e fala, pô, 30 anos de laboratório, né? Se eu tentar vender, vão me chamar de louco. Se eu chamar o Felipe, ele vai me chamar de louco, não vai funcionar. Eu vou fazer por R$4. Essa é a realidade desse modelo, tá? Esse modelo acontece muito isso. As campanhas são dirigidas, então muitas vezes acontece algo aqui. Alguém aqui é de Campinas? Levanta a mão. Não vou citar nomes, mas em Campinas tem um que está acontecendo assim, né? Não descredencia ninguém, está tudo certo, está tudo beleza, maravilhoso. Não vamos descredenciar, está tudo certo. Só que assim, se fizer lá, vai ser melhor para mim. Então a guia já sai com o nome do laboratório, às vezes vem uma plaquinha bem na frente do lugar de onde tira a senha, às vezes tem que trocar guia, se não trocar guia nem é atendido. E aí dificulta o lado do paciente. Então nesse caso, eu chamo de educadamente campanha dirigida, né? Então estou tentando levar o fluxo. O que estrategicamente é bom. Eu se fosse consultor da operadora, eu falei, isso é uma boa ideia, parece uma boa ideia. E muitas vezes, esse laboratório ganhando R$4, ele começa a falar, não, peraí, mas não está dando mais, porque antes eu ganhava 16, agora eu ganho 4. Então eu preciso abrir mais unidades. E nessas mais unidades ele vai tentando copiar a operação padrão daqui. Bom, é verdade, muitas vezes não tem descredenciamento. Como eu disse, às vezes não há o descredenciamento, há o esmagamento. Por quê? Porque a ANS vai cobrar que ele tenha pontos na cidade o bastante, então ele não pode descredenciar, porque não tem como na cidade de Campinas sair abrindo unidade por aí. Então ele fica lá, mas ele vai esmagar você. Ele vai ficar difícil de trabalhar. E aí você vai ter que pensar melhor como trabalhar. O que eles não conseguem enxergar, na minha humilde opinião, e aqui eu tomo o direito de falar sobre a minha ótica, estou falando do meu testemunho, não li em lugar nenhum, e não posso ser julgado por isso, é só a minha santa ignorância. Vamos lá. Riscos operacionais. Gente, é fácil ter laboratório? Sério mesmo? A gente não precisa ter responsabilidade? Alguém aqui trabalha na área técnica do laboratório? Não. Quando erra, está tudo bem? É fácil? Não tem dor de cabeça? E aí será mesmo que não tem um gestor na operadora que tem que responder por isso agora e ele não sabia fazer isso até ontem? Será que ia ser tranquilo? Porque nos laboratórios que eu dou consultoria, eu sempre perco os cabelos. As falhas de um laboratório, na minha opinião, são as mais difíceis de remediar, porque são vidas. E muitas vezes as falhas são irreversíveis. Esses dias um cliente nosso perdeu uma amostra de uma peça. E, na verdade, o correio fez o favor, né? Bom, primeiro, para ele ter mandado de correio, ele já... né? E assim não tem o que fazer, né? Como é que você repara? Agora, vocês estão no laboratório 30, 20 anos no laboratório. Agora eu te pergunto, será que a operadora está pronta para lidar com esse tipo de reclamação? Ou ela vai ter que também ter uma área de reclamação e contratar alguém de laboratório? Isso não foi colocado na conta. Na grande maioria das vezes, isso não foi colocado na conta. Mas isso é uma realidade. Segundo ponto, falem o que quiser, briguem comigo à vontade, mas a área de análises clínicas no Brasil é uma das mais avançadas do mundo. Falo porque já estive em alguns lugares
Inclusive no podcast a gente recebeu o pessoal do Germano, que é o maior laboratório de Portugal, e eles se espantam com a nossa qualidade e com a nossa inovação. Se espantam mesmo, pode assistir lá no YouTube, vocês vão ver. Eles falam que nós estamos muito à frente, tanto em regulação, sim, somos mais modernos, tanto em qualidade, em cuidado analítico, e eu acho que esse mérito é do laboratório, não é da operadora. E eu acho que isso sim é um problema para a operadora, porque isso custa dinheiro. Simples assim, o laboratório gasta dinheiro. Aliás, vocês estão aqui, que dia que é hoje? Não tem exame hoje? E quando vocês estão aqui, vocês estão fazendo o quê? Se não investindo? Pois é, então tem investimento, né? Não é tão simples assim. O selo do PALC não é de graça, né? Aliás, né, PALC? Então, eu estou falando que isso não foi reclamação, pelo amor de Deus. Ao reduzir o investimento, a operadora, sim, causa, né, um problema de inovação no país. Isso, para mim, afeta diretamente a nossa saúde. Terceiro ponto, ele poderia ser o primeiro e, na verdade, vamos falar a verdade, ele poderia ser o único. Tá? Ele poderia ser o único. Porque o dia que a BMW se meter a fazer pneu, vai dar errado. Só é a BMW porque ela não faz nem disco de freio. Aliás, às vezes ela não faz nem o motor. Ela projeta. Então ela se apoia em outras empresas para chegar lá. Então quando eu perco o foco, é difícil, gente. Eu estou construindo na minha casa e aí eu não consigo lidar bem com o meu pedreiro, o senhor Mário, uma figura. Mas a Maria consegue controlar financeiramente o seu Mário. Eu desisti. Meu foco é cuidar das coisas aqui do projeto. Mas na hora de pagar o seu Mário tem que ser a Maria, porque eu me irrito, não dá. Então, foco lá de casa é na construção, orçamento, Maria. Encheção de saco e define... Eu não defino nada, mas eu gostaria de definir algumas coisas, aí eu Felipe. Mas veja, foco. Então, dentro das vossas empresas, sem dúvida nenhuma, o que mais tira vocês da linha de inovação é quando o dono vai para a bancada. Tem alguma dúvida disso? Pelo amor de Deus, eu acho que não precisa mais falar disso, né? Dono em bancada, laboratório que vai caindo. A gente não tem dúvida sobre isso. Mas e quando o foco da operadora passa a ser cuidar de problemas de laboratório? Será mesmo que não tem impacto? Essa é uma outra linha de raciocínio. E para terminar, eu sempre falo isso, e antes eu também fazia uma palestra sobre farmácia, eu falava assim, eu não me lembro uma vez que algum amigo de farmácia falou assim, nossa, hoje foram na farmácia e reclamaram que o Buscopan não funcionou. Eu acho que eles não reclamam de remédio. Ninguém vai lá e fala assim, ó, o Buscopan tomei, continuei ruim, que danado só. Não tem isso. Mas como que vai fazer esse exame, sendo que agora ele volta para reclamar que o braço inchou, ficou vermelho, roxo, só acontece onde eu trabalho, eu sei que não acontece com vocês. Mas isso acontece, né? Ele voltar com o bração lá. E, gente, isso realmente não causa insatisfação? Causa, isso impacta o operador. Então, quem for de operador aí, por favor, tira uma foto e reflete só sobre isso. É só reflexão. Eu não estou apontando o dedo, mas isso são pontos importantes a serem levados em consideração. Porque a gente trabalha para chuchu em laboratório. Não é só tirar sangue e mandar para o DB. Não é mesmo. Não é esse o nosso trabalho. Então, para mim, essa é a imagem do laboratório hoje em dia. Pressão, 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 pressão. Alguém trabalha com SUS aqui? Olha, nem levanta a mão, né, pessoal? Que foi, Felipe? Não, é 0,40. Se fosse um aqui, né? Tem que ser mais ou menos aqui, né? Então, é isso, né? Então, tem pressão no SUS. Aí, alguma operadora já gozou vocês assim, meio injusto? Acontece, né? Então, também tem pressão, né? Também tem pressão. Aí, tem alguns colegas, dono de laboratório, que às vezes está meio apertadinho, ele faz uns preços meio esquisitos, não faz? Pressão. Aí chegam uns laboratórios de apoio, não vou falar o nome de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Aí eles vão lá e falam assim, toxicológico, R$50. Pressão. Né? E aí a gente fica numa situação. Eu ia falar do ocupacional, mas achei chato, eu ia ficar irritado, é melhor não falar. E a economia do nosso país, né? A gente tem um país que cada vez menos as pessoas conseguem pagar o plano de saúde, então a gente não tem mais receita garantida, a pessoa começa a considerar o SUS. Se morar na cidade de onde eu venho, que é São Caetano do Sul, ele vai para o SUS, porque é bom, né? Aliás, era bom até um tempo atrás, parece que deu uma ziquezira lá. Mas, Felipe, você veio aqui só para chutar a nossa cabeça? Não, calma. É aí que
Eu falei que ia chegar com 30, a moça estava até feliz. 20? Eu sou demais. Eu nunca cheguei aqui nos 20. Bom, pontos de atenção. Eu coloquei no slide só, não trazendo em várias caixinhas, justamente por quê? Porque se qualquer um destes itens faz parte do seu laboratório, cuidado, não vem amanhã para o congresso, leva isso para o laboratório, faz uma reunião extraordinária e trabalha. Porque você tem problema de sobrevivência. É para tirar foto. Aqui nós temos um problema real. Se você tem dependência absoluta de uma operadora, seja a mais legal, cuidado. Isso não é assunto novo, gente. Isso é assunto velho. A gente sempre fala sobre isso. Cuidado. Então, assim, eu sei que quem é dono de laboratório aqui? É inevitável. Eu sei a vida de vocês. Eu estou com muita vontade de mudar. Mas cai lá no final do mês. Aí você fala, caiu. Aí para. Sua equipe está indo no comercial na rua? Aí não está. Por quê? Porque caiu. Porque o danado do boleto caiu. Então ele sofre e fica com medo. Manda um abraço para o Nelson, gosto muito dele, um querido. Eu gosto do Nelson de verdade. E ele gosta de mim. Mas a grande verdade é que aquele trem lá, aquela zona de conforto, causa problema para a gente. Por quê? Porque eu quero sim, eu acordo com vontade, eu vou colocar comercial, vou contratar um cara, eu vou colocar na rua, caiu a fatura da Unimed, e falei, aí eu paro. Então, gente, de verdade, é um assunto velho e novo. É real para todo mundo. Gestão financeira. Todo mundo aqui tem custo na ponta da língua, posso fazer chamada? Se você não tem isso, querido, você está com um problema gigantesco, não é pequeno, é gigantesco. Gigantesco. E eu não estou falando de custo lindo, são 36 centavos. Não faço, nem esquece daí. Eu, como consultor, eu já desisti, né? Eu sempre ficava, gente, vamos fazer. Não, eu já desisti já. Vê o quanto que entra, quanto que sai, vê para mim, me dá. Não consegue. 90% das vezes eu levo 6 meses para fazer um DRE em laboratório. Todo mundo tem um DRE aqui? 6 meses é dado não inventado, é real. Eu levo 6 meses de consultoria para aferir um DRE em laboratórios familiares. Isso é dado real. E não é só de São Paulo, porque eu nem trabalho tanto em São Paulo assim. Presença digital, qual é a estratégia? Eu não estou nem falando que você está vendendo pela internet. Eu não estou falando que você está fazendo marketing. Aliás, se você está fazendo marketing digital, feliz Dia das Mulheres. Quer ver uma prova de que não funciona? É simples. Vocês seguem outros laboratórios? Seguem no Instagram, não seguem? Vocês já repararam que antigamente a gente ia síndrome do dedo para cima, aí você ficava vendo Feliz Natal, não era assim? Acabou. Não tem mais. O algoritmo, ele entendeu já. Ele não põe mais. Ele põe 2, 3, quando chega no terceiro, ele não publica mais. O teu post do autismo de quinta não foi publicado. Não foi. Foi bonitinho, você pagou 800 conto para a agência, mas não foi publicado. E é por isso que ele pode ter até umas 10 curtidas, porque dos 20 funcionários, 10 gostam do seu e foi lá e deu um ok. Mas ele não tem engajamento. E você não vende com ele. Não adianta pedir para a tia Lourdes dar um curtir. Não funciona. Então, cuidado. Estou falando de estratégia digital. Estratégia digital. Chama alguém que entende esse trem e fala, escuta, eu não sei o que é estratégia digital, porque um gordo careca falou que eu tenho que ter. Me fala como é que eu tenho. É isso aqui que você tem que ter. Estratégia digital. Não, eu quero saber como eu estou presente no digital. Certo? Aliás, a gente acabou de entrevistar o pessoal do DB e tem uma iniciativa legal, que é o S2, mas eu insisto, se você não tem estratégia, vai vender no S2, não vai atender bem, vão falar mal do seu e não vai funcionar. Então, primeiro você projeta, depois liga para o pessoal, porque a tecnologia deles é ótima. Parceria. Existe parceria. Aliás, vocês têm reunião de novas receitas? Vocês são donos juntos? Não? Vocês são diretores? Não? Mas é o do laboratório é o mesmo? Não? Laboratório diferente. Quando você senta com o seu sócio, vocês falam sobre novas receitas a cada 3 meses, pelo menos. Novas receitas, dinheiro novo, dinheiro novo, dinheiro novo. Dinheiro novo.
Gente, o nosso mercado está saturado, vocês têm dúvida disso? Pelo amor de Deus, não dá para ter dúvida disso. O dinheiro velho acabou, ele está diminuindo. Eu não conheço nenhum laboratório que cresce. Entre os grandes, sim, eu estou falando dos laboratórios pequenos, que é o meu público, tá, gente? Desculpa, senão eu falo assim, ele fala, não, mas o DASA, tal, eu não estou falando de DASA não é meu cliente. Eu estou falando dos pequenos, falei no começo. Então, dinheiro novo. Para quem eu vendo novo? Aliás, quantos exames genéticos eu vendo? Biologia molecular, como é que eu estou lá? Qual que é o mix de produtos? Check-up, ninguém mais acredita porque não sabe vender. Não sabe vender, fala que não vende. Ah, nunca vendi um, mas o que você fez? Coloquei lá a mulherzinha, R$100, o homenzinho, R$80, porque o homem não vale menos, né? Aí eles são R$80. Eu não entendo isso. Ganha R$20 a mais, mas vende por 100 para valorizar a raça. Não é possível. O cara vai lá, não, 80 homem, 100 mulher, todo mundo é assim e você não vende nenhum. Quem vendeu mais de 10 aqui está no lucro. Não vende. Não, mas eu fiz o check-up de volta às aulas. Nunca vendeu nenhum. Colocou lá, falou pro carinha do marketing, ó, faz um bonequinho mais ou menos bonito, põe a irmãzinha dele, uma mochila nas costas, R$80 pro menino, pra menina 100. E aí, não funciona. Aliás, é difícil ver quem estoura no norte vendendo check-up, a não ser uma grande rede, que eu não vou falar o nome, que chama Labi. Novos serviços também dentro do diagnóstico, vou correr um pouquinho, tecnologia. Plano de tecnologia, assim como eu falei da presença digital, plano de tecnologia. Qual foi a última vez? Você é de laboratório? Qual o sistema que você usa? Shift? Já trabalhei lá. Não vou falar mal, não. Eu gosto muito da Shift. Qual foi a última vez que você fez uma reunião com eles? Reunião, tá? Chamar Vinícius, senta aí. Online que ele não vai lá porque ele é preguiçoso, tá? Aí só, Vinícius, o que vocês têm de novo? Essa é a pergunta, vazia, tá? É vazia. Porque você tem que chegar para ele e falar, Vinícius, desculpa, a Shift é caro demais. É muito caro, só que são bons pra caramba, mas é caro demais. Eu não posso, eu vou mudar a palavra. Eu me recuso a perguntar para funcionário ou para qualquer que seja, para o consultor gordo careca, o que há de novidade em tecnologia. Você tem que me falar, Vinícius. E se você não falar, eu vou até Rio Preto aí, não vai no verão não, vai no inverno. Aí, eu vou te xingar pessoalmente, porque ele tem que te trazer. Quando foi a última vez que você fez isso? Já reparou que a gente nunca fez isso? A gente não dá trabalho para os caras. Eu era gerente de suporte na Shift. Eu sei, ninguém me pergunta isso. Agora, ao contrário disso, eu fui gerente de relacionamento do Sabin pela Shift. Eles faziam isso semanalmente comigo. Semanalmente. A cada 15 dias eu estava em Brasília. E era só lapada. E a gente não faz. Ah, mas eu sou pequeno. Mas você paga a fatura ou não paga a fatura? Não, peraí, então você não é pequeno. Alguém aqui é do Orklab? Rafael, cadê a tecnologia? O que tem de novo, meu filho? Bruno, o que tem de novo nesse trem aí? Aí ele, tomara que ele fale assim, vai assistir o Talks do Felipe. É isso, pessoal. Então eu gosto muito dessa frase, porque todo palestrante tem que trazer uma frase de efeito. Já aprendi isso, então aí eu sempre trago uma, né? Eu vou trocando para o povo não enjoar. Mas a verdade é que essa frase ela é muito verdadeira, né? Ela vai falar pra gente o que a gente precisa realmente ouvir. O que me trouxe aqui, filho, não garante mais nada daqui para frente. E isso é verdade. É tão verdade que a nossa vida todinha é assim, né? A vida todinha é assim. Todinho. Eu era roqueiro cabeludo, passava, como é que era? By cream no cabelo. Só quem é velho para lembrar. E aí, hoje em dia, não dá mais. Se eu comprar, cai no olho, ainda não vai funcionar. Então, quer dizer, nem isso dá, né? Nem na vida, nem as coisas básicas da vida funcionam, né? Então, quer dizer, as coisas tudo muda. O seu sistema não mudou, você está 30 anos, nunca ligou, perguntou, escuta, não mudou. Não sei. Acho que não. Né? Então, tem uma coisa muito errada. Cuidado com isso. O plano de tecnologia é fundamental. Eu trago isso daqui para provocar vocês, né? Quem tem mais de 20 anos de laboratório? Nem precisa levantar a mão. Teve um tempo lá atrás, os novinhos nem fazem ideia, né? Os equipamentos não eram interligados, né? Não era, né? Era difícil de integrar, né? Aí, de repente, veio a integração. Coitado que ele lembra que ele ficou aqui... Mas aí veio a interface. Então, aí, o advento da interface é mão na roda, é coisa maravilhosa. E passou. Aí veio coisas novas, né? Então, veio interface com DB. Agora ajudou, porque não tem mais digitação. Tem uns aí que digita ainda.
Mas ele não tem mais digitação. Depois, lá pelos anos 2000, alguém veio e falou assim, ó, dá para publicar esse troço na internet. Pela madrugada, até hoje, o infeliz da Dona Lourdes não imprime lá pela internet, dá vontade de matar ela, porque ela vai pegar fila. Ai, Dona Lourdes, que não morre logo. Aí tá lá, resultado pela web. Aí passou mais um tempo, gestão financeira. Gente, eu odeio as Dona Lourdes, elas entopem, porque sabe o que acontece? Eu não ligo de você ir pegar o relatório, ou o resultado. Fica entre nós, tá? Porque eu também sou paciente. Mas assim, Dona Lourdes, não vai 7 da manhã, minha filha, pelo amor de Deus, não, velho. Eu tô tendo que criar nos clientes um mecanismo de tirar as Dona Lourdes, porque elas estão entupindo. E sabe o que é o pior? Elas são as primeiras a reclamar, desabafei. Vamos voltar. Gestão financeira. Alguns softwares, a Shift, ela passou a trazer conteúdo de gestão financeira para nós. Chique, é ótimo. Quem usa o controller aqui, quase sempre é muito feliz. Quase sempre. Mas é muito melhor que o que tem no mercado. Então é bom, tá ótimo, legal. Mas já passou. E aí depois a Shift veio com um novo BI incrível. Vinícius, está muito caro, mas é muito bom. Mas está muito caro. E agora? Agora eu me perdi, né? Eu estou falando de verticalização e agora eu estou falando da era pré-analítica. É porque não tem... Nossa, era para fazer um tchan nessa hora, cara, isso aqui falhou, era para eu fazer... Seu filho, dá um jeitinho. A experiência é a única coisa que te diferencia, meu filho. Não tem mais nada. Aliás, quem é barriga de bancada vai ficar pé da vida comigo que eu vou falar. Mas os teus exames viraram commodity. Commodity. Eu ia trazer um negócio que eu trouxe, eu fiz um treinamento em Cuiabá semana passada, eu levei um vídeo de Veja e um Veja que não é Veja. Mas eu achei que seria muito agressivo, eu não trouxe para cá. Mas se vocês olharem o Veja, que não é Veja, ele tem tampa vermelha, ele é um vidro azul. Os homens estão tudo fazendo cara de que ele está falando, as mulheres tudo conhecem, né? Aí tem lá, tem uns que são tão cara de pau que eles estão escritos multiuso, outro multiuso também. Aí um tá Veja, o outro fala, olhe. Não, tem que ser mais ou menos igual, né? Aí um vem 300 ml, o outro fala, eu venho 308, eu sou demais. Peraí, 308? Mas a tampa é vermelha? Por que 308? Valor. Não é preço. Valor. Vem 8 ml a mais. Eu nunca vi, a Maria viu. Então o endereçado a 8 ml a mais é a Maria. Valor para uma pessoa deu certo. No outro eu falo que eu vejo, depois vocês podem conferir que eu não estou mentindo. Eu geralmente esqueço as coisas, mas eu dei treinamento semana passada, então eu lembro. Eu vejo ele é o multiuso do marido vagabundo. Vocês podem ver. Porque ele está escrito assim, 100% eficiente e rápido de limpar. Meu, não tem como vender melhor. Porque eles escrevem embaixo, sem esforço. O cara olha e fala, pô, eu pagaria R$30, não R$10. Imagina, eu vou jogar e o troço vai se autolimpar. Né? Pelo amor de Deus, não tem como, né? Leva 3 desse, né? Aí o outro, ele vem escrito assim, serve para todas as superfícies. Valor. Porque quem usa Veja geralmente usa uma outra coisinha a mais. Só não me arrisquei porque eu não sei. Eu sei que é um negócio roxo que a Maria usa, que tem um cheiro gostoso de lavanda, mas não nego não. Mas é isso. Então, quer dizer, valor. Aí eu te pergunto, se é commodity, por que eu vou no teu laboratório? Porque você tem uma senha. Uma senha. Todo mundo tem senha. Não muda mais nada. Nada. E se você ainda não entendeu que a única coisa que pode democratizar, e você pode sim brigar com um grandão, e eu estou falando brigar com um grandão, a tecnologia pode fazer você brigar com um grandão. Se você atende bem, você vai ganhar do grandão. Se a Dona Lourdes lembra da Angélica da recepção, você vai brigar com o grandão, e vai ganhar do grandão. Vai ganhar, você vai ganhar. A Dona Lourdes nunca vai no grandão. Aliás, ela vai pegar a fila, ela vai reclamar, ela vai falar para a Daisy, mas ela vai continuar indo lá. Experiência do paciente. Então, tudo que eu estou falando aqui, vocês podem esquecer tudo o resto que vocês viram. Se vocês não chegaram nesse ponto aqui, já pode ir embora. Porque aqui está a diferença de todo o resto. Por quê? Porque é commodity. Aliás, eu pergunto para vocês, vocês têm algum posto de gasolina de preferência? Tem? Gasolina é diferente? Ah, é mentira, não é. É igual.
Se é ruim para um, é ruim para o outro. A não ser que você usa pódio, um crédito, eu não sei, eu não entendo de carro, mas é tudo igual. Só que você vai lá, sabe por quê? Porque o cara é legal, porque ele é rápido, porque ele atende bem, porque tem uma conveniência, os homens sabem que sai de lá com latinha gelada. Aliás, Rio Preto é a cidade que quando eu fui morar lá eu achei incrível, porque todo posto de gasolina tem uma padaria deliciosa. Eu nunca entendi. Mas aí, quando eu cheguei lá, pão. Não, comprando no Brasília. Eu falei, Brasília, não é posto? É, mas lá que tem pão bom. É isso. Homem vagabundo, quer resolver tudo, a mulher traz pão. Aí ele foi lá, só que ele chega lá, o Brasília tem uma geladeira de cerveja que vai daqui lá. Aí não tem lugar melhor. Aliás, se a cerveja custar R$8, é o pão do Brasília, é o melhor mesmo. Experiência, gente. Entendeu? Esse é o ponto. Então, aqui eu estou trazendo alguns itens. Eu vou passar rápido porque eu estava adiantado, mas eu me desembestei. E a moça não deu ok, ainda eu podia... Ah, ela deu, você vacilou. Ó. Gente, esses são itens importantes de experiência do paciente. Pode tirar foto, se vocês não fazem isso, façam. Antes de começar aqui, a Nara que está ali, gente, ela é co-host, tá? Ela é a parte bonita do podcast. E aí a Nara falou, você vai falar dos seus filhos? Eu falei, acho que não, eu tenho 2 filhos autistas. Então, Nara, falei. Cara, eu mesmo com o Bradescão, eu cansei de pagar por exame por causa do Davi. Cansei. Porque eu não aguento ver alguém tratando o meu filho como se fosse um filho normal. Ele não é. Bem aqui perto tem um laboratório chamado Pasteur, que é americana. São queridos amigos e clientes. Eles mandam por WhatsApp a foto de quem vai atender meu filho antes. E para o meu filho isso é fundamental. Eu não estou falando que é legal, não. Eu estou falando que para o Davi, saber onde ele vai amanhã, é mais importante do que para vocês manter o mesmo cabeleireiro. Para ele é fundamental. E aí tem gente olhando para a tela e falando, que diabo é teia? Entende? Como está longe da nossa realidade. O pior é que isso aumentou 48%. Agora todo mundo é autista, o que eu sou contra. Que a pessoa só está com as bielas meio soltas lá e fala que é autista agora. Mas não vou entrar nisso não. Atendimento remoto. Eu sei fazer atendimento remoto. Não é só ir na casa do paciente, né? Mas ir na empresa. Como é que eu vou fazer? Eu tomo cuidado, tem de jejum, como é que a gente faz? Tem qualidade. Né? A maioria dos erros que eu vejo é esqueceu de coletar não sei o quê, porque foi na casa não sei o quê. É tudo erro bobo. Né? Você cuida da qualidade do remoto? Muitas vezes não. Experiência única. Está sem dinheiro? Está em Campinas? Tem que ter pão de queijo. Não tem? Põe pão de queijo. Ah, mas está caro? Põe o pão de queijo, depois você reclama. Porque o infeliz, ele colocou na Anguera, gente. A Anguera, ele colocou assim um outdoor. Que dia que eu vi aquilo, eu fiquei louco. Colocou, aqui tem o melhor pão de queijo da cidade. Era um laboratório, pelo amor de Deus. Eu ia falar o nome, mas não foi não, porque o Fleury acabou de comprar. Aí tem assistente virtual. Quem tem o WhatsApp aqui, eu não vou fazer levantar a mão, mas 80% não funciona. 80% de vocês, o WhatsApp dos vossos laboratórios não funcionam. E se quiser, eu pago para provar para vocês que não funcionam. Eu pago, eu não falei que eu cobro. Agendamento online. Algum infeliz, sabe lá Deus, acho que foi nos anos 80, algum infeliz colocou na cabeça do povo que laboratório não precisa agendar. Mas sabe por quê? Que a dona Lourdes acorda às 5 da manhã. Mas a verdade é que o Pietro, ele detesta esperar. E ele quer saber se ele vai ser atendido às 9 e sair às 9h15, porque o Pietro tem 17 para 18 anos. E você insiste em achar lindo que você não precisa agendar. A tua cabeça ainda está lá. Você ainda está nos anos 80, filho. Vem aqui que não precisa agendar. Não, sabe como é que o Pietro entende? Vem aqui que você está lascado, que vai ser 45 minutos para mais. Isso se a dona Lourdes não resolver ir retirar exame, que vai ser 55. Porque ela vai falar, era 8 folhas. Não, era só 7. E aí, não vou entrar muito no mérito dos planos populares, porque todo mundo aqui tem experiências ruins e eu já perdi o tempo. A moça não para de olhar dentro das minhas bolas do olho. Desenvolvimento comercial.
Vocês já têm os check-ups? Não está vendendo? Desculpa, está vendendo errado. Esse negócio vende. Abordagem B2B, não sabe o que é? Não é para pôr no ovo. B2B é relacionamento com a empresa. E você tem que saber trabalhar esse trem. E não é só vender ocupacional, porque isso não dá dinheiro para ninguém, porque tem apoio vendendo mais barato que você. Se você nunca foi numa semana de trabalhador lá pro cara, esquece, filho. Você não tem relacionamento com ele, ele vai te trocar. Se você já ligou para alguma empresa e falou assim, escuta, você pode mandar a tua tabela aí? Ixi, meu Deus do céu, eu tenho dó de você. Se você usou essa frase, é simples. Você pautou o seu trabalho pelo preço dos outros. Logo, o teu cliente vai pautar você pelo preço dos outros. Não tem novidade. Se eu me pauto por preço eu sou pautado. Não tem como. Então, eu sou mais caro mesmo. Treinamento em vendas. Não vou falar nada que vocês podem me procurar, eu ganho dinheiro. Parcerias estratégicas. Às vezes, eu tenho que dar a mão para o meu concorrente. Não tem nenhum problema com isso. Às vezes, a gente tem que se juntar, né? Não tem problema nenhum. Agora, mesmo semana que vem, eu estou viajando para o meio oeste de Santa Catarina, a gente está juntando os 4 laboratórios da cidade para brigar com uma operadora. Verde do Pinheiro Branco. Plano de marketing. Aliás, plano de marketing, muitos aqui nem tem, né? Às vezes é difícil de estabelecer. O que eu falo é assim, coloca pelo menos um norte, então. Qual que é o marketing? O que é marketing? Né? Vai no nosso podcast, a gente está falando sobre isso hoje. Né? O que é marketing de verdade? Conversa com a Lê, a gente está falando muito sobre isso. Jornal funciona, rádio funciona. Tá bom, em São Paulo, Campinas não funciona, mas lá na cidade não sei do que, lá funciona. Os caras ouvem rádio o dia inteiro. E é verdade, funciona mesmo. Né? Vai lá dar entrevista, lá funciona sim, é bom. Não cai na fala. Aliás, gente, não põe isso no Google não, vocês vão fazer tudo errado. Se você pôr no Google, ou você sai com um treinamento do Marçal, ou um filho dele. Você vai conseguir isso. Mas o meu cupom é... Não, brincadeira. Gestão tática e estratégica. Se eu bati o olho, não sei o que é tático, não sei o que é estratégico, pronto, pode passar essa parte, não precisa olhar. Mas, se você entendeu mais ou menos o que é isso, você vai entender que talvez os seus custos variáveis, os seus fixos, eles precisam pelo menos conversar. Pelo menos trocar ideia. Eles precisam pelo menos se entender. Agora, se você nem entendeu o que eu estou falando, então faz de conta que a moça mandou eu ir mais rápido. Grupo associativo. O pessoal de Pilar pediu para eu colocar isso daqui. Não, brincadeira. Eu acho legal, é importante. Sabe por quê? Você vai numa reunião de grupo associativo, você vai trocar ideia com pessoas que estão com a mesma dor. Às vezes é de uma outra cidade, teve uma outra ideia, e isso é importante. Estar aqui é importante, porque, olha, muitos aqui nem sabiam do Gordo Careca, e de repente aqui chamou alguma atenção. E vocês vão lá para o meu podcast, daqui a pouco monetiza, eu ganho dinheiro, fico em casa, paro de viajar. Então, essa é a ideia, né? Essa é a ideia. A ideia de estar junto. Pô, mas a senhora tem a mesma dor que eu, entendeu? Vai. Ó, quando vocês estão aqui, de verdade, para de pegar folheta. Custa caro para nós. Fala que você não quer. Aí você chega no outro, assim, escuta, vamos tomar um café. Mas que é você? Não importa, você não é de laboratório? Vamos tomar um café? Estou falando sério, é sério mesmo, sério mesmo. Conversa entre vocês. Porque tem umas... Se for da área técnica, vem sempre 4. 3 é da área técnica, uma foi convidada porque ela está na coleta, mas ela está fazendo biomedicina, ela morre de vontade de ir para a técnica, só não tem vaga. Aí ela está lá. Essa é a 4. Muitos aqui é o 4. Aí vão os 4, eles vão para um congresso, você não está entendendo, é barriga de café. Qual estande tem café? É isso. E tem a Maria da sacola. Se ela não está com 8 aí, até o final do dia ela chega. A da Simva é uma sacola bem legal, quem não tem está perdendo. E aí, gente, você está no grupo associativo, você está para falar com gente que está com a mesma dor. É sério, trocar ideia mesmo. Para a mulher, fila do banheiro. É isso. E tem que ser assim. Né? Ah, mas eu fumo, ótimo. Porque o cara não tem o que fazer quando está fumando, ele está vegetando. E aí, tá calor, né? Que calor, filho? Fala do problema, aproveita, né? Pior que é tudo verdade, né? Reserva financeira, eu vou falar bem rapidinho. Se você não tem caixa para 3 meses de tristeza, você pode morrer com a próxima Covid. Não vou muito longe nisso, isso é real. Todo mundo já viveu isso. Né? Então, se você não aprendeu vivendo com isso, aí não vai funcionar. Já falei de parceria.
Então, nossa, eu fui muito rápido, hein? Ela está orgulhosa de mim, olha, chega a brilhar, mulher. E aí, o que eu trouxe aqui para vocês são 3 itens bem sintéticos, porque falaram para mim que você tem que terminar a palestra de uma forma bonita, assim, sem nenhum problema, os ícones são ícones legais, mas eu tenho certeza absoluta que essas 3 áreas precisam ser o drive do teu negócio. E se essas 3 áreas só parecem palavras bonitas, mas cuidado demais. Se antes dos outros itens eu falei que você tinha que prestar atenção, aqui você está para morrer. O título dessa palestra era O Laboratório Morreu, mas não deixam em nenhum lugar eu falar isso. Em nenhum. No Congrelab eles falaram, nossa, que nome legal. Eu falei, nossa, consegui. Depois eu falei, a gente conversou aqui. Eu falei, mas é verdade, aquele laboratório morreu mesmo. Se isso daqui não faz parte do planejamento estratégico, aliás, quando eu pergunto para um cliente novo assim, você tem um pé aí para mim olhar o planejamento estratégico de 3 anos atrás? Ele tem sim. Então nós temos a nossa missão. Eu falei, eu tenho coceira aí, começou o PE, se começar falando que é missão, não, velho, não, para mim é igual camarão, eu fecho até a glote, não dá, não é, PE tem que ser isso aqui, e o pior, a Janaína tem que saber aonde que ela está aqui, alguém é da qualidade aqui? Ninguém? Nossa, ela fez assim, ela foi levantando. Não é AVC não, né? Olha, eu tenho um sistema bom para te apresentar, meu cara. Quem é da qualidade tem que fazer a seguinte pergunta. Qual foi a última vez que eu enquadrei a gerente de coleta, ou coordenadora de coleta, ou a tiazinha da coleta, ou a jovem, qualquer um da coleta, para falar assim, olha, esse indicador não está legal. Mas é confrontar, não é falar assim, você viu aí? Tinha uma não conformidade? Não. É falar, escuta, o que aconteceu aqui, filha? O que aconteceu aqui? Aí, lembra dos 5 porquê? Todo mundo lembra? Ele vai cair no 3. Porque mentira. Aí ele vai cair no 3, não chega no 5. E isso é sistêmico. Eu não estou falando sério, minha área é a área de qualidade. Gente, de verdade, se a pessoa da qualidade não está arrebentando, se ela não é a pessoa mais odiada do laboratório, está errado. Está errado. Está errado, não pode ser. Não, é impossível. A não ser que ela compre todo mundo com chocolate, mas não é, né? Não dá, tá certo? Pioneirismo é o seguinte, tudo que eu falei para vocês, precisa levar em consideração uma coisa antes. O laboratório de vocês tem história. E pode vir a operadora que for. Ninguém constrói a história que vocês têm. Usem a história. E eu estou falando muito sério. No site tem que ter a história. E se der para contratar alguém para fazer um desenho, faz. Para falar como era. Isso é história, porque pode falar da IA que for. Nós somos humanos e a gente gosta de conhecer história. E dentro do laboratório eu falei que o que vai mudar, o que vai salvar vocês é a experiência. E não é a experiência de máquina, é de humano. E humano gosta de ouvir outro humano. E isso ainda não mudou. Aliás, a Bíblia só fala sobre isso. Então não mudou. E por último, a gente não estaria aqui se a gente não quisesse falar sobre inovação. Por isso que é dispensável explicar o que é inovação. Obrigado por vocês me ouvirem. E eu virei blogueiro, eu preciso que você tire foto para mim. Vamos ficar de pé, gente? Eu vou postar no Instagram. Por favor, se todo mundo curtir eu aqui, eu vou começar a crescer.